Olá, amigos. Mais uma vez, uma edição do podcast do Gente que Fala. Nós estamos falando para Com Brasil TV, TV aberta de São Paulo, Instagram, Facebook e AltV. São as redes sociais importantes. Agora, quando vocês entrarem no YouTube, por favor, tem um sininho que aparece lá, vocês eh, deem um apertozinho no sininho. Ajuda a gente calcular a nossa audiência. E hoje recebo com muito prazer mesmo, uma pessoa que eu adoro, que eu gosto muito, que é minha amiga há muitos anos, Zulaie Cobra Ribeiro. Quem não gosta de você, né, Zulaie? Eu fico muito contente, Fausto, porque você não imagina a minha alegria de estar aqui hoje. Eu estou aqui por você, só porque eu acho você uma personalidade, um homem que lutou a vida inteira e conseguiu todos os resultados possíveis. Você é o esplendor daquilo que se chama notícia, porque eu sou Muito um obrigado, Zulaie, jornalista. muito obrigado. Foi secretário de Estado, já esteve na política, já foi candidato, É, enfim, e fui meu vizinho. seu vizinho por muitos Então anos. você é um homem É, maravilhoso. Eu muito fico muito obrigado. contente de estar aqui. E eu fico muito feliz com a sua presença aqui. A Zulaie, como todo mundo sabe, é uma mulher guerreira, eh, ela luta muito, teve passagens homéricas pela vida toda, tanto na política quanto na advocacia. Nós vamos bater um bom papo com ela aqui, né, Zulaie? É Você exatamente. é advogada Eu sou criminal, eu criminalista. sou criminal desde uma época que a advocacia criminal era muito difícil, É, principalmente para uma mulher. é. Isso na década de 70. Eu me formei em 69 na Católica, aqui em São Paulo, e na década de 70 eu já estreiei no júri, em novembro de 70. Então eu tenho uma vida inteira de 55 ou 56 anos de advocacia criminal. Quer dizer, no fundo, eu defendo o bandido, no bom sentido, É, porque nós todos precisamos de advogados. é, E claro. a palavra bandido é um pouco forte, mas todo mundo tem processo criminal. Hoje em É, dia é difícil quem não tem, e hoje haja porque, bandido, hein? porque o judiciário está processando É, todo mundo. é, é. Você é sócio do escritório Zoleia Cobra Sociedade de Advogados. Já foi até apresentadora de televisão. Já. É, foi deputada federal 3 vezes, 3 mandatos. E, 12 anos em Brasília e vereadora aqui em e São Paulo. vereadora em São Paulo. Eu me Eu lembro muito comecei bem aqui dessa como época. vereadora em 93, 94. Também na época nós éramos poucas mulheres. Isso é muito importante dizer, porque é importante que a mulher brasileira sinta a necessidade de fazer política. Porque política é o maior poder, você sabe disso. É, O poder de um país é a política do país. E se a mulher não participa desse poder, ela está fora, totalmente fora. Nós temos já muitas mulheres na política, mas ainda não é o número que eu queria. Eu queria mais ainda. Sabe por quê? Porque quando eu comecei, tinha muito poucas. Nós éramos nem 10%. Hoje nós chegamos a 20, 25%. É muito pouco. vamos um pouquinho mais lá para trás. Você nasceu Em em que São José do Rio São Pardo. José do Rio Eu sou uma Pardo. riopardense, Sim. que é uma cidade de 300 quilômetros de São Paulo, ali naquela região de Campinas, Mugimirim, Mogi Guaçu, Mococa, Casabranca, aquela região de São João da Boa Vista, enfim, é lá na divisa com Minas Gerais, no sul, Minas no sul, Guaxupé, entendeu? E aí eu vim para cá em São Paulo com 18 para 19 anos, Sim, sozinha. sim. Eu pedi meu pai, naquela oportunidade, e um irmão meu mais velho que morava em São Paulo. E aí já foi morar lá pro lado Eu de fui Santo morar Amaro? em pensionato. Fui Ah, morar em pensionato de freiras, ah, sofri muito. Você sabe que negócio de freira é complicado, né? sim, Tem horário para entrar, horário para sair, sim, horário para tudo. sim. E depois eu fui para um outro pensionato, só depois de muito tempo eu fui alugar um apartamento
E aí eu dava aula à noite e o diretor da escola foi meu fiador. E aí eu comecei a fazer uma espécie de república. Sei. Aí depois eu casei. No 5º ano de faculdade eu José casei. Maria Arbex. José Maria Arbex, um pirajuense. Ele veio de uma outra região. Ele veio lá de Piraju, que é caminho de Ourinhos, de Assis. É perto ali de Avaré. Entendeu? É outra região do estado de São Paulo. E você tem 3 filhos. 3 filhos homens. Eu Fabrício, nunca tive uma mulher. É o Sergei, é o primeirão. Sergei, O Sergei Fabrício. Cobra Arbex, ele tem o nome do pai. é, E o Fabrício Cobra Arbex, que hoje é um secretário importante isso, da Prefeitura de São Paulo. É, E o Tiago Thiago. Cobra Arbex, que é o terceiro Perfeito. filho. perfeito. Você não tem netos, você já? Tem um o só. Antônio, Um só. O Antônio que O vai Antônio. fazer agora. filho do Fabrício. Exatamente, 11 anos. Zulaê, toda vez que eu falo o seu nome para alguém, essa pessoa diz, mas, puxa vida, ela está fora da política. Ela tinha que estar na É política, é uma verdade. pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, e É está fora da verdade. política. Você tocou num ponto importante. Eu saí da política porque eu senti que a política é muito complicada. Eu fiquei 12 anos em Brasília e cada vez que fazia um mandato eu via que ia piorando o nível. No primeiro ano, na primeira vez, 95 a 98, era um nível muito bom. Eu tinha grandes colegas deputados, gente do melhor gabarito. Aí depois foi diminuindo, aí veio o Lula, presidente, ainda peguei o primeiro mandato do Lula, e aí depois eu desisti. E desisti também por causa do PSDB. O PSDB era um partido em cima do muro. Era um partido que não tinha essa capacidade que eu tenho de coragem. Eu tenho coragem. Eu tenho um amigo meu advogado, que foi meu guru da advocacia criminal, doutor Raimundo Pascoal Barbosa, que dizia para mim, Zulaê, para ser advogado tem que ter coragem. Se você souber ler e escrever, ajuda. Essa é a frase. Se Sim. você tem coragem, tudo vai. Sim. Seja no jornalismo, para ser dentista, médico, engenheiro, tem que ter coragem. É. Senão você não pode viver. É, Tem medo de tudo. é. Eu sinto que o povo brasileiro precisa ter mais coragem para enfrentar, principalmente agora que nós estamos na véspera de um ano, que é um ano de eleição. Você falou em medo, você tem algum medo? Nenhum. Meu medo é o medo que o Brasil não vá para frente. É um país rico, um país maravilhoso, cheio de gente maravilhosa, mas parece que está difícil de ir para frente. É. Por quê? Porque o brasileiro precisa ter mais coragem, Fausto. O brasileiro tem que se colocar. O brasileiro tem que ir para a política no bom sentido. Mas para isso você tem que ter ideal. Você não pode ir para a política para ganhar dinheiro. Você não pode ir para a política para roubar. Eu não quero deputado ladrão, governador ladrão, presidente da República ladrão, nem prefeito ladrão. Eu quero gente dedicada ao povo. Então você tem que ser político para o povo. E aí você tem que tirar a tua vida pessoal. Não pode ter vaidade. É um tal de vaidade. Fausto Camunha, por que será que o político vira deputado, vira prefeito? Eu sou prefeito, eu sou governador, nem olha do lado. Quando eu comecei na Câmara Municipal aqui de Não São sabe Paulo... que a cadeira é passageira, né? Mas então, é passageira. E pior, é impessoal. Você não pode pôr parente. Eu lutei muito contra o nepotismo. Sim. E agora o Supremo quer voltar ao nepotismo. Eu fiz a reforma do Judiciário. Foi o maior sonho. Aliás, é bom que se diga que eu fui ser deputada federal para fazer reformas constitucionais. Isso. Eu não fui para ser deputada. Isso. Eu sou advogada, estive deputada. E por isso que eu larguei a política. Eu voltei para a advocacia. É onde eu ganho dinheiro. Eu sou uma profissional do direito. Eu sou uma advogada criminal. Aí sim, aí eu posso ganhar o dinheiro. Agora, na política, você não ganha dinheiro. Você perde dinheiro. Você se dedica. Um prefeito de São Paulo, por exemplo, ele não tem fim de semana. Ele não tem Natal, ele não tem Réveillon, não tem nada. Prefeito de cidades grandes não tem nada, mesmo da pequenininha. Todo mundo sabe onde mora o prefeito.
Ah, o prefeito, lá o prefeito. Preciso falar com ele, vai lá. Exatamente, bate na porta. Aqui em São Paulo, se os nossos paulistanos tivessem mais coragem, ia lá bater na porta. Vai na prefeitura, vai falar. Ah, meu filho tá lá, zanzando São Paulo inteiro. E ele fala, mãe, é tão bom você se dedicar ao povo. O povo precisa disso. Fausto, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. O voto. O voto é tão importante. Por que será que o brasileiro, na hora de votar, tem uma raiva, vai de mau humor, fica na fila esperando? Se tem sol, ele fala, ah, que esse sol podia estar na praia. Se está chovendo, ah, que essa chuva eu vou votar. Não pode, o voto é a hora do muito povo falar. importante. É a hora que o povo fala. É a única hora, hein? É a democracia que a gente procura sempre, né? E essa democracia, muitas vezes, ninguém entende, né? Que a democracia é para todos. Não é para alguns, é para todos. Essa é a verdade verdadeira que nós precisamos ter Zulaí, muito você presente. foi a primeira mulher eleita para o Conselho Da da OAB Ordem de dos São Paulo. Advogados. Em 1982, eu fui conselheira da OAB de São Paulo, 83, 84. Fui reeleita, 85, 86. Saí da OAB para ser constituinte. Eu queria tanto ser constituinte. Mas eu fazia TV Mulher, eu fazia Rede Globo de televisão, e o meu diretor, que aliás eu presto homenagem hoje aqui, era o Newton Travesso. Um homem maravilhoso que falava, Zulaê, fala no programa que você vai ser candidata. E eu falava, não posso, eu sou pré. E pré não pode ser candidata. Você. Não pode. E aí você veja que eu perdi a eleição. Foi uma eleição concorrida para constituinte. E, conclusão, eu fui lá, eu participei das reformas constitucionais. Eu tenho muito orgulho de ter posto na Constituição, naquela oportunidade, em 1987, 88, a Constituição nossa é de 1988, viu, gente? Nós temos uma Constituição. É só lembrar do Foi Ulisses Guimarães. mudada, e eu mesmo mudei a PEC 45, que é a reforma do judiciário que eu vou tocar. Mas, naquela oportunidade, eu dei à presa o direito de amamentar seu próprio filho. Está na Constituição. Quando você está presa, está grávida, e a gravidez hoje está sendo usada pelo traficante. Mulher grávida, mulher velha, jovens. Eu tenho tanto carinho por esses meninos que são novos e vão ser mula. Você sabe que é mula, né? Sim, claro. É aquele que carrega. Que transporta. Exatamente. E aí vai ser preso. E nessa área aí nós estamos cada vez pior, né? Cada vez pior. Então, voltando, eu, Zulaê, deputada federal, eu lutei para quê? Reforma do Poder Judiciário. Primeiro, eu consegui fazer. Lei orgânica da magistratura e do Ministério Público. Aí não consegui fazer em 1997, eu não consegui fazer a reforma das polícias. Nenhum governador de São Paulo, não vou nem citar nome, não dá nem para citar nome. Eu falo desde a época do Montoro até a época que chegamos aqui, Dória, vem vindo, tudo. Ninguém ligou para a segurança pública. E hoje é o maior drama do povo brasileiro. Infelizmente. É segurança pública. Que lá atrás eu queria reformar. Eu não quero duas polícias, eu quero uma polícia só. Une os dois. Não adianta. A militar e a civil não combinam. Nós não podemos ter duas polícias. Nós temos que ter uma polícia, um comando. Militar ou civil? Civil. Segurança pública é civil. Sim. Não tem que ter militar. Por quê? Porque o militar tem uma vida própria e o civil é outra. Como é que eu posso dar lei orgânica para a polícia se eu tenho duas polícias? Eu teria uma só, os dois nos bancos escolares juntos. Aí sim, a carreira separa lá em cima. Um vai para ser policial de rua, que é aquele que está na Constituição, armado, uniformizado, pronto para
ser o policial que está de prontidão. Ele é armado, uniformizado, de rua. De rua. Você vê policial na rua? É. Quantos policiais? Não, Não. Quantos policiais você vê na rua? É. Nenhum. É. E quando vê, estão conversando. Estão no celular. É. Policial anda na rua. Policial, que hoje fala militar, é o meu. É o chama polícia ostensiva. Ostensiva. E o outro é o judiciário. É aquela polícia que faz o inquérito policial, a investigação, que também não deu certo. Por quê? A perícia na Polícia Civil é a coisa mais importante, Fausto. Ninguém dá bola para perícia. É. Você vê um crime, as pessoas vão lá, põem a mão. E não pode. O crime tem que ser preservado para saber tudo o que aconteceu naquele momento. Claro. Eu tenho uma frase famosa que o morto fala. Sabia disso? Eu fiz um curso especializado em medicina legal. Eu sou especialista em medicina legal, porque o morto fala como ele morreu. É só você ter detalhes. Mas ninguém está preocupado com isso. Zuleia, pela oportunidade. Dias atrás aconteceu aquele terrível incidente no Rio de Janeiro. Não, aconteceu Não é? um fato importantíssimo. Muito corajoso o governador do Rio, aquele Cláudio de Castro, para ter armado aquela situação de frente que foi acuando os homens do tráfico que são perigosos. Esses homens são muito perigosos. Super armados. Ô, Fausto, traficante não é bandido de matar, de assaltar. Ele é um bandido qualificado. Ele tem dinheiro, muito dinheiro. E aí ele arregimenta juventude. Você viu os rapazes que morreram. Sim. Dos 121, 99 tinha passagem pela polícia. Fora aqueles que já tinham mandado de prisão. Uns 70 e tantos. Então, o governador do Rio de Janeiro merece todos os elogios. Aí fala, não, ele devia esperar o governo federal. O governo federal fez alguma coisa? Quantos anos o Lula está lá? 3 anos? Ele fez alguma coisa? Não fez nada. É a verdade. O governo federal não está preparado para enfrentar a criminalidade hoje, que atinge todos os estados brasileiros. Então você tem um ato que não é uma matança. Eles fizeram um ato de defesa da população. Por quê? Que população? Não é aquele que mora no bem-bom, como alguns artistas da Globo, que fizeram umas besteiras aí, falaram umas bobagens, e mora no Leblon, mora no Ipanema, mora no lugar chique. O próprio Huck, Agora né? eu tô falando daquele que mora na favela. O próprio Luciano Aquele Huck. que é arregimentado, aquele que é isolado, aquele que os traficantes tomam conta e cobram. Manchete do estado de São Paulo dizendo que ganha mais o tráfico, não é o tráfico de droga, é eles tomarem a milícia, eles tomam conta dos moradores da favela. Eles cobram pedágio, eles cobram tudo. Tudo que a favela tem, os homens do tráfico tomam conta. Isso ninguém vê, né? O futuro é sombrio, né? Olha, o futuro é sombrio se nós tivermos eleições que não saem bem. Por exemplo, votar. Ano que vem. Tem eleição ano que Novo vem. presidente da República. Pelo amor de Deus. É como diz o Ratinho Júnior, aquele que é governador do Paraná. Vota um homem normal. Eu queria um homem normal. Eu não quero um Lula. Não quero um Bolsonaro também. Eu quero um homem normal. O Bolsonaro tinha ótimas intenções, mas, coitado, foi muito ingênuo. Foi lutar, que, aliás, eu gostei um pouco, contra o judiciário. Você não luta contra o judiciário. O judiciário tem o poder da caneta. É uma desgraça. Agora está levando troco, né? Agora tá levando troco. Está sofrendo, coitado. E o Lula, que é outro lado oposto. Então você tem dois extremos. Um é o Bolsonaro, o outro é o Lula. Nenhum dos dois. Tira fora. Aí você vai ter um caminho do futuro. Você não acha difícil aparecer uma terceira pessoa Não, o ano que não vem? acho difícil. Não. Eu acho que depende do povo brasileiro. Se você for votar, analisar, olhar, eu, Zulair, tinha voto consciente. Quando o cara me pedia alguma coisa em troco, eu falei, não vota em mim, você é corrupto.
Ah, deputada, paga uma cerveja para mim. Não, não. Você não presta. Eu não quero o seu voto. Quem você gostaria que fosse presidente do Brasil? Ó, qualquer um, menos o Lula e nem o Bolsonaro. Eu queria um homem novo. Uma mulher. Podia ter uma mulher. Claro. Tá difícil, hein? É. Tá difícil. É. Agora que eu soube que o Zé Dirceu vai ser candidato, eu tô quase pensando em ser candidata. Porque o Zé Dirceu tem a minha idade. É. Eu tô com 82. É. E por que eu não posso ser candidata a alguma coisa? Não ao legislativo, ao executivo. É. Acho que eu vou ser candidato a presidente da República. É. Por que não? Eu vou dizer para eles, não precisa votar em mim. Eu só quero melhorar o debate. Eu quero o debate à altura do povo brasileiro. Para frente. Fausto Camunha, olha para frente, não olha para trás. Zuleia, nunca te deram a oportunidade do executivo, né? Não. É. Eu acho que o povo tem que votar no executivo, naquele que ele conhece. Quando votavam em mim, eles sabiam quem eu era. Eu sou muito sincera, muito autêntica. Eu não minto, eu Sempre não falo foi. bobagem. Quer votar em mim, vota. Não quer, não vota. É. Eu não vou ficar pedindo voto. Pelo amor de Deus, vota em mim. Eu te dou tanto. Não, não tem troca. O voto é aquilo mais importante que o brasileiro tem. É o único dia que o povo fala, eu vou me vingar. Hoje é o dia. Hoje eu vou votar. Aí sim, aí você tem o voto consciente, o voto que sabe que vai ter resultados para ele. Pensa nele e não no deputado. É. Agora, o deputado é metido, vereador metido. Eu, quando cheguei na Câmara Municipal de São Paulo, peguei um pacote meu no porta-mala e fui carregando. Um vereador chegou, vereadora, a senhora não pode carregar pacote. Falei, por quê? Porque a senhora é uma vereadora, não fica bem. Que coisa horrível! Eu nem pegava o elevador da Câmara, eu subia as escadas. Elevador é para o povo, um montão de gente no elevador. Eu para escada. A Câmara você se elegeu em 92. E fiquei em 93, 94. Em 94 me elegi deputada federal, fui embora. É. Porque no fundo, eu gostei muito de ser vereadora. É. Mas eu ia para os bairros, né? Foi aquela eleição que eu fiquei sem Que você não sem pôde. partido, Aí eu dei o título para Hebe Camargo. Hebe Camargo. A Hebe nasceu em Taubaté, você sabe, né? Sim, E sim. eu dei o título de cidadã paulistano. E o Maluf foi lá também, porque é muito amigo dela. Mas, enfim, eu dei só 2 títulos. Um para Hebe e para o Raimundo Pascoal Barbosa. Sim. Só. Sim. E não, teve mais um, Márcio Tomás Bastos, que nasceu em Cruzeiro também. 3. Em 2 anos, só dei 3 títulos para 3 pessoas excelentes. O Márcio era petista, foi ser ministro do Lula, ministro da Justiça, mas era meu amigo. Porque uma coisa, Fausto Camunha, é amizade. Sim. Eu tenho amizade com vários petistas. Pensa igualzinho. Eu não tenho nada a ver com a pessoa. Eu estou discutindo a política. Eu estou discutindo as ideias. A minha ideia não combina com a ideia do Lula. Não combina com a ideia desse PT que eu não quero. Também não combino muitas vezes com outros partidos, com as pessoas. Mas a gente tem amigos em todos os partidos. Agora, vamos falar português claro. É. Em todos os partidos tem gente boa. Claro que Agora, gente ruim também tem. tem. Em Muita todos os gente partidos. ruim, né? Então Muito. nós não temos aqui discutir se é o melhor ou o pior partido. O partido não é o partido, são as pessoas do partido. Esses homens, essas mulheres que eu estou querendo é personalidade, caráter. Caráter. Sabe que é caráter principal fator de um ser humano, né? Zuleia, você se considera uma feminista? Me considero uma feminista da década de 60, em que a mulher vai à luta. A mulher não precisa de cota. Eu tenho horror de cota. Horror de cota para negro, cota para índio, cota para pobre. Não pode. Nós vamos lutar quando nós queremos lutar. Se você quer lutar, você vai lutar. Seja branco, seja negro, seja mulher, seja homem. Não é o sexo e nem a cor da pele que te faz melhor ou pior. Claro. É você. Você pode ser o que você quiser, desde que você tenha caráter, dignidade
capacidade de luta e diga: eu vou fazer algo para a comunidade, para o povo. Pare de pensar em você. Metidos. Ah, eu sou grandão. Eu sou nada. Isso vale para homem, para mulher, para negro, para todo mundo. É, é isso mesmo. Você participou da fundação do PSDB. Pois participei. Eu fui a Brasília em julho de 1988, junto com o Mário Covas, esse homem maravilhoso que está aqui, Fernando Henrique, é claro, Serra, é claro, todo mundo. Mas esse era o estadista. Este era o homem que eu mais gostei em termos de PSDB. Esse me fez lutar, me fez melhor. Eu aprendi muito com o Mário Covas. Ele te levava em Ele casa, é às vezes. grande governador. É. Eu ia ao palácio todo fim de semana, eu voltava de Brasília e ia visitá-lo. Por quê? Porque ele só tinha ideias. Ele discutia o que ia fazer, o que precisava de São Paulo, sabe? Essa questão é muito importante. Eu queria que todos os governadores fossem assim. Pensa no povo e não nele. E o Bruno, filho dele, neto dele? O neto Bruno foi um bom prefeito, boa pessoa, foi criado no colo do Mário Covas, do vovô, mas eu acho que o Bruno Olha você com é um ele. rapaz bonito, maravilhoso, É uma pena. que uma pena morreu no aconteceu auge com da ele. vida. É. No auge da vida. Como o Mário Covas também morreu com 72 anos, É. muito moço. É. O Bruno, então, nem se fala, com 41 anos. É. Ele Tinha morreu como meu marido. Tinha um futuro brilhante pela frente. Futuro brilhante. Olha que olhar lindo que ele tem. É. É uma pena que nós temos aí a morte para estar levando os melhores e deixando os piores. É. Aí também eu estou incluída nesses piores, né? Eu também, né? É, porque nessas alturas dos acontecimentos, Nós temos a mesma idade. a gente precisa... A verdade é que muita gente boa foi embora. É. E o Mário Covas e o Bruno Covas foram embora. Eu costumo dizer que o ruim de a gente envelhecer é porque a gente assiste as pessoas indo embora. Os amigos, os parentes. Isso é terrível. Ô, Fausto, vou lhe dizer uma coisa agora, aos 82 anos. É difícil envelhecer. Envelhecimento não é para todos. É. Tem muita gente que não sabe envelhecer. Para você envelhecer, primeira coisa, esquece o passado. Olha para frente. O futuro nosso é um pouco curto, muito curto. O nosso finito está muito próximo. Mas mesmo assim, curta a realidade, o presente. Tenha sonhos, porque o que faz o ser humano viver é o sonho, é o ideal, é a vontade. Então você, nesse papel maravilhoso que você faz hoje, dá a você esse sonho, essa vontade, entrevistar, conversar, viver. E viver independe da idade. Mas para isso você tem que ter convicção. Eu vou para 82, 83, sei lá até quando, mas enquanto eu estiver aqui na Terra, eu estou vivendo o presente. Claro, claro. É isso mesmo. Você, em 92, foi eleita vereadora. Tem alguma lembrança boa daquela época? Eu Como é que tenho você lembranças encontrou a boas que eu Câmara? ia para a periferia e via muita gente sofrer. Mas a grande verdade que eu quero dizer aqui, que tem muita gente na periferia que critica muito político, mas eles também não fazem nada. Eu tive muitas decepções quando eu era candidata a vereadora e as pessoas diziam, mas a senhora não é candidata a deputada? Eu falei, não, sou candidata a vereadora. Mas só tá um vozeirão, só devia ser deputada. Então, começar por aí. O senhor está desvalorizando o vereador. E o vereador é o legislativo do município. Então, ele é a pessoa importante para o município. Claro. Outra coisa, as pessoas não sabem do que precisam. Naquela oportunidade, a Carla, nós estamos falando de 92. É muitos anos. Elas não sabiam o que... Eu ia para a favela, eu ia para a periferia e falava, o que vocês estão precisando?
Não sabiam. Você votou e não sabem quem você votou? Hoje eu sou candidata. E os do passado? Ah, eu não sei. Eu voto em qualquer um. Eu não sei do que eu preciso. Esse riacho aqui tá um cheiro horrível. Vocês não vão lutar para tirar essa porcaria daqui? O que levou você a ser candidata a vereadora? Então, primeiro eu queria ser candidata para fazer reformas constitucionais. Sim. Aí eu pensei, não, eu vou começar de baixo. Eu tenho que começar como vereadora. Aí eu fui ser vereadora. Trabalhei e me elegi deputada federal. Eu fui junto com a Kassab, vários outros que também começaram comigo a vida. Você vê que hoje eles estão aí. E eu Falar em tô fora da Kassab, política. Você hoje está com o Kassab. Tô com Kassab, tô com o nosso governador Tarcísio. Sim. Eu fui para lá por causa do Tarcísio e o Kassab me convidou. Agora, é claro que nós estamos ainda num momento importante do governador ser candidato à reeleição. Eu preciso do nosso governador candidato aqui em São Paulo, porque ele tem que melhorar São Paulo. São Paulo é o carro-chefe da nação. Se você não melhorar São Paulo, o Brasil não melhora. Então ele está fazendo um excelente governo e eu quero ele aqui. Se ele depois quiser ser presidente da República, ele vai. Mas agora não. Agora está meio confuso esse nosso mundo político para a presidência. Nós temos excelentes candidatos, eu acho. Todos. Governador de Minas, governador de Goiás. Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Todo mundo. Esse que eu gosto muito dele, Caiado. Caiado é um grande deputado junto comigo, gostava dele, de Goiás. Eu tenho vários bons candidatos. O Ratinho, que é filho do grande Ratinho, é um homem maravilhoso, adoro o Ratinho. Então você tem aí homens dignos, candidatos. Então, por enquanto, nós não sabemos nada. Nós estamos ainda no jogo do que será. Nós estamos ainda caminhando para o ano que vem. Aí o ano que vem nós vamos definir. Se você me convidar, aí nós vamos de novo conversar. Claro. Aliás, você está assessorando uma pessoa que joga esse tipo de xadrez muito bem, que é o Kassab. Kassab ele é um homem nisso. Politicamente perfeito. Ele agrada o Lula e agrada o Tarcísio. Ele é extremamente político. Sai-se muito bem naquelas declarações dele. Ele é ótimo. Eu acho o Kassab um animal político. Ele sabe fazer política. Eu não sei. Ele tem ainda um futuro brilhante. Porque você não pode falar muitas verdades. Você tem que caminhar tendo todo mundo à sua disposição. E o Kassab sabe fazer isso muitíssimo bem. Ele quer ser governador de São Paulo. E vai ser. Nós temos uma chapa aí muito boa de Tarcísio e Kassab. Aí sim, São Paulo vai para frente. Agora, o Brasil está na mão dos brasileiros. Se nós, brasileiros, aí eu me incluo no Brasil todo, não conseguimos eleger um presidente da República digno, nós estamos perdidos. Você com 82 anos, ela com 82 anos, trabalha no Palácio, vai todo dia, também vai todo dia no escritório de advocacia. Eu divido. Com o Sergei. Eu divido a advocacia com o meu ilustre sócio, que é meu filho mais velho, que é um homem de 53 anos, mas um homem digno, advogado de primeira... Eu quero trazer o Sergei Olha, aqui. O Sergei é excelente advogado, brilhante advogado. Então, nós temos aí grandes clientes e o Sergei é um ótimo advogado. E eu divido o palácio com a advocacia. E eu quero viver. E para viver, nós temos que ter trabalho o dia todo. Acorda e trabalha. Vai à luta. E hoje se dedicando aqui ao nosso programa. Isso para mim é um prazer. Esse aqui é um prazer. Muito bom. Eu venho porque gosto. Quais foram as principais pautas que você defendeu quando você elegeu deputada federal? A principal pauta minha era a reforma do Poder Judiciário. Deus me deu essa oportunidade. Uma advogada, mulher de São Paulo, vai para Brasília fazer a reforma do Judiciário e do Ministério Público.
nós fizemos essa PEC, que por sinal é 45. O Lula, quando foi promulgar, olhou para mim e riu. Ele falou: Zulaê, até aqui é o 45. 45 é o número do PSDB. Coincidência. Então, essa PEC foi aprovada na Câmara Federal e no Senado. E nós temos hoje um Conselho Nacional de Justiça, que era uma espécie de um órgão que pudesse ter essa capacidade fora do judiciário de analisar juízes e promotores. O que eu sinto, Fausto, é que a população de todos os estados, principalmente de São Paulo, os municípios todos de São Paulo, eles não criticam juízes, não criticam promotores. E o medo? E o medo? Então eu, Zulaê, que sou uma advogada militante, todo dia eu conheço juiz e promotor. Então eu sei o que tem que ser mudado. Fizemos uma grande reforma, mas ainda tem muita coisa a ser discutida. Por quê? O Conselho Nacional de Justiça não dá ao juiz que é corrupto, que é ladrão, no certo sentido da corrupção, que é um juiz desonesto, um juiz vagabundo, que não trabalha, trata mal as pessoas, tanto o advogado, como os réus, como as testemunhas. Ele vai ter uma pena. Qual é a pena que dá máxima hoje? Não era a minha. A minha maneira era diferente. Tira fora. Sai fora da magistratura. Não, ele é aposentado. E como aposentado, ele recebe o dinheiro. O Estado de São Paulo, essa semana passada, registrou 3 desembargadores de Mato Grosso do Sul que estão sendo julgados, quase condenados, e eles estão fora da magistratura há mais de um ano e ganham um dinheirão por ano. Isso é uma Que vergonha. nenhum trabalhador do Brasil ganha o salário de um juiz, que varia de 40 a 60 Isso é mil uma vergonha reais. para o judiciário. É uma vergonha. Hoje o judiciário está uma vergonha. Olha, eu quero dizer o seguinte: eu batalhei o judiciário para reformar. Consegui em termos. Tenho meus méritos. Agora, a polícia eu tentei e não consegui. 1997. Eu queria uma polícia única. Nossa segurança pública é civil no mundo todo. Você vai para a Inglaterra, você vai para os Estados Unidos, para o Canadá, não tem militar na polícia, com todo respeito aos militares. Mas nós tínhamos que ter lei orgânica para os policiais. O que é lei orgânica? É você ter impossibilidade de ser removido. Você sabia que tem um policial que hoje ele tem um cargo importante, amanhã entra um governador, manda ele lá pro fim do mundo? Não podia. O juiz não pode. Inamovibilidade. A outra, o salário. O salário não pode ser uma coisa baixa. O policial tinha que ganhar bem. Ele corre risco de vida todo dia. O policial tem vergonha, às vezes, de mostrar farda no bairro que mora, porque as pessoas veem a polícia como coisa ruim. A polícia tinha que ser protetora nossa. Nós olhamos o policial e falamos: puxa, policial. E ele tem orgulho de ser policial. Orgulho da farda, da roupa, quer dizer, da arma. A arma é mais importante. Não tem. Então nós temos hoje uma polícia e não é a polícia que nós queríamos. Eu sinto muito. O secretário da Segurança Pública é um rapaz novo, jovem, ele é ótimo, mas não dá à polícia essa capacidade deles terem orgulho de serem policiais. Zulaê, um parênteses pequeno. A gente está mostrando aqui o portal, nosso portal, chamado Orbis News. É um portal só de artigos. E você, quando quiser escrever, estou inteiramente à disposição, tá bom? Por falar em portal, eu estou vendo ali a figura, eu lembrei do príncipe Williams. Sim. Você viu que lição de moral que ele está dando para o povo brasileiro? É mesmo. A simplicidade. Simplicidade. Um homem que tem toda aquela realeza, mitideza, né? Porque a pompa do rei, da rainha, do príncipe, ele é tão simples.
é um homem que foi assistir o futebol, é um homem que foi lá jogar vôlei de praia. Quer dizer, é um homem normal. Nós temos títulos. Você pode ser um cara famoso, maravilhoso, mas é um homem normal. Você tem que conviver com as pessoas normalmente. É um exemplo. Vamos falar um pouquinho do Conselho Nacional de Justiça. Eu sei que você... Esse Conselho Nacional de Justiça é muito importante. Eu gostei do corregedor geral desse conselho. Ele é o corregedor do CNJ. Ele veio a São Paulo. É Mauro Mesquita. Ele é um desembargador do Amazonas. E ele me cumprimentou pela reforma. E ele hoje tem convicção que o Conselho Nacional de Justiça tem que punir o juiz com aquilo que se chama punição. Se o juiz é criminoso, se o juiz cometeu crime na sua essência, vamos dizer, no seu trabalho, ele tem que ser julgado e condenado como uma pessoa normal. Não é porque ele é magistrado que ele vai ter o quê? O benefício da aposentadoria e ganhar o mesmo dinheiro que ganhava. Então nós temos hoje a possibilidade, eu penso até ir a Brasília, coisa que eu nunca mais fui. Eu detesto esse negócio de ex-deputado, porque o ex-deputado não é deputado, entendeu? E fica esse negócio, quem é deputado sempre foi deputado. Mas a verdade é que nós somos nada. Eu quero ir a Brasília falar na corregedoria, junto a esse ministro, que hoje ele é um ministro, e falar com ele sobre essa mudança. Zuleide, como é que você avalia a relação entre o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal? Uma falha muito grande. O que eu sinto é que, mesmo no Supremo, os ministros não têm opinião. Falam um ou outro só, o resto concorda. Eu acho que quando você é ministro do Supremo Tribunal Federal, você tem que falar, tem que contestar, se for o caso. Não ter medo de falar contra o colega ministro. E o CNJ está lá para isso, para tomar conta do judiciário brasileiro. Portanto, o CNJ devia punir juiz e até ministros do Supremo. Mas a questão é que o presidente do CNJ é o presidente do Supremo. Então isso fica preso. É uma subordinação. É uma subordinação que eu não queria. Que ele seria assim uma espécie de uma organização, de uma entidade fora do judiciário. Uma espécie de controle externo do judiciário. Mas eu não consegui. Todo mundo foi contra. E o medo? E o medo que eles têm de ter um controle externo do judiciário? Aí sim, aí poderia punir juízes, promotores, no caso específico também com relação ao Ministério Público e ministro do Supremo Tribunal Federal. Você sabe que só o Senado pode impedir, o impeachment de ministros do Supremo. A Câmara não atua. E o Senado parece que ninguém fala. Eu não conheço nenhum senador que fale e faça algo de concreto. Porque nós temos um Senado que não fala nada do Supremo. O Supremo hoje extrapola a Constituição. Nós não temos mais Constituição brasileira, diga-se de passagem. A Constituição já foi posta de lado pelos próprios homens que deviam estar lá para dar à Constituição aquilo que ela merece, que é a realidade jurídica. Aí você tem o CNJ que nós criamos para que pudessem processar e condenar juízes de primeira instância, de segunda instância, de terceira instância e o Supremo. Mas não consegue. Por quê? Porque nós temos 2 representantes do Ministério Público, não falam nada. 2 representantes dos advogados, da OAB, não falam nada. 2 representantes do povo, um eleito pela Câmara e um eleito pelo Senado. São 2, 4, 6. E o restante todos são egressos do Judiciário. Que nota você daria para o Supremo? Uma nota muito baixa. De 1 a 10? De 1 a 10, 0. É mesmo? 0. Eu daria 0 porque eu não vejo um ministro
como aqueles antigos que nós tínhamos, Sim. que falavam, que ousavam discutir. Você lembra daquele negro famoso, Sim. Joaquim Barbosa, Joaquim que Barbosa. enfrentou vários ministros do Supremo? Você tem o Marco Aurélio Até hoje não se Melo. sabe por que ele saiu, né? Ele saiu. Acho que ele foi embora igual a Zulaê. Larga, vai embora, porque brigar não adianta. É muita gente contra a gente. É. E ele foi embora. Mas tem o Marco Aurélio Melo. Nós temos o Celso de Mello. Nós temos grandes ministros. Aquele que é poeta, cujo nome hoje não estou lembrando. Grande ministro. Um homem humilde, modesto. Nós tivemos ministros maravilhosos. Mas, em compensação, também tivemos ministros horrorosos. Mas hoje o problema não é ser horrível, é não falar. Eu não vejo o ministro falando. Eu não vejo o ministro dizendo: ô ministro Alexandre de Moraes, eu quero dizer o seguinte. E fala alguma coisa. O outro vai, não, porque eu acho que tá certo. Ali só fala o Flávio Dino, que foi ser ministro, não sei porquê, porque o Lula colocou. Fala ali o Fux, que teve a coragem de fazer um voto diferente. Muita coragem ele teve. E quem mais fala? Esse que se aposentou agora, que é o ministro do Rio de Janeiro, Barroso. o Barroso. Só. O resto ninguém fala. São 11 ministros do Supremo. 11. 5 mais 5, 10 mais 1, 11. Ninguém fala. Então eu não dou nota pro Supremo. Eu queria um Supremo que fosse realmente uma Corte Suprema. Me pergunta uma coisa para mim. Quem é que vai recorrer de uma sentença condenatória do Supremo Tribunal Federal? Aquela mulher do batom. Ela passou batom lá naquela símbolo da justiça. A estátua lá. Essa mulher foi condenada a 14 anos. Ela vai correr para quem? Para quem que o Bolsonaro vai recorrer agora que ele foi condenado a uma pena altíssima? Aonde? Para que setor do judiciário? Ele teria que ser do primeiro instância. Aí sim, aí recorreria, como todos nós podemos recorrer. Portanto, o Supremo, para mim, não tem nota. Não tem nota. De 0 a 10, nada. Zulei, vamos falar um pouquinho do direito penal? Vamos. O princípio de presunção de inocência é considerado um direito humano e uma garantia fundamental. Exatamente. Né? Como deve ser a atuação do advogado em casos de pressão midiática contra o acusado? Olha, o problema maior é que o advogado se curva. O advogado se sente coagido pela presença do juiz. Eu, Zulaê, já tive várias vezes no interior fazendo precatórias. Precatória é quando você vai ouvir uma testemunha, por exemplo, em Santo André, em São Caetano, em Franca, etc e tal. Aí você chega lá, o juiz chega para você e fala: doutora, dá para a senhora fazer um ad hoc para mim? Que é um ato. Ad hoc é pro ato. Fala: pois não, excelência, eu posso fazer. Quem é o réu? Está vindo aí. É um rapaz de 18 anos. Eu falei: o rapaz de 18 anos, ele tem que ter curador. Menos de 21 pela lei penal. E o juiz: não, mas aqui nós não importamos com isso. Eu falo: mas, excelência, eu só posso ser ad hoc, fazer o ato interrogatório e a peça de defesa. Naquela oportunidade, o Código Penal não tinha sido mudado quando foi mudado agora em 2008. O réu é interrogado no fim. Beleza. O meu era no começo. Aí eu falava pro juiz: doutor, eu posso fazer desde que eu converse com o réu. É direito dele, fundamental, dele ter uma defesa. Por pior bandido que seja. É a presunção de inocência. Você pode ser processado, eu posso ser processada, qualquer um de nós podemos ser processados. Aí nós temos que ter a presunção de defesa, de inocência, que é a defesa. Eu vou defender o réu se eu conversar com o réu. Como é que eu posso defender um rapaz de 18 anos, cujo juízo, não vou dizer a comarca, para não falar mal de ninguém, mas que fala: a senhora não pode conversar com o réu. A senhora tem que sentar e ficar quieta. Aí eu falei que não. Aí ele chamou outro advogado. O advogado, na hora, falou: não, excelência, claro, eu fico. Eu falei: o senhor não vai ficar. Comigo aqui não vai ficar.
Eu vou processar o juiz e o senhor. Vou processar os dois. Agora, quem faz isso? Fausto Camunha. Precisa ter advogados corajosos. A presunção de inocência é para todo mundo. Eu me lembro daquele caso Nardoni, em que o advogado foi entrevistado antes do júri e falou uma besteira. Ele falou: o meu réu, os meus réus já foram condenados pelo povo. Quer dizer, ele já entrou derrotado, ele já entrou sabedor que ele não tinha essa presunção de inocência, por pior que seja o crime. Não tem o que faça você tirar essa oportunidade. Todo mundo, o Lula não foi processado, ele não teve advogado e foi condenado, mas teve a presunção de inocência. E outra, teve o contraditório. Os nossos réus desse tal de golpe, que eu não vi golpe nenhum. Você viu algum golpe? Não. Eu não vi um golpe. Foi planejado. Tudo que é planejado não é executado. Então não tem crime. Eles estão processando o Bolsonaro por algo que não aconteceu. A presunção de inocência dele não foi respeitada. E o contraditório? Não teve contraditório. Eles não recebem hoje. Ou você faz uma defesa oral no Supremo, ele mandou todo mundo fazer sustentações orais. Você viu isso? De todos os réus, daqueles 7 réus do golpe, do famoso golpe, e eles sustentaram oral para depois eles se recolherem e depois darem sentença. Como é que pode? Você tem hoje um Supremo Tribunal Federal. Olha que eu tenho lá Gilmar Mendes, que me conhece. Eu tenho muitas pessoas, o próprio ministro Barroso me conhece. Eu tenho a Rosa Weber, que foi embora, me conhecia. Mesmo a Carmen Lúcia. Eu conheço muitos ministros pessoalmente. O Toffoli, ele foi assessor do Zé Dirceu na Câmara Federal. Ele carregava a pasta do Zé Dirceu. Ele foi ser ministro do Supremo sem ter passado no vestibular, como é que fala, no concurso para juiz. Ele não é nem juiz. O Flávio Dino nem juiz. Eu sou a favor de juiz de carreira. Eu falo isso porque esse negócio de quinto constitucional é uma coisa complicada. Todo mundo fala, Zulaê, se você fosse candidato a presidente da OAB, você não ganharia, só porque você é contra o quinto constitucional. Sabe o que é quinto constitucional, Fábio? Sim, Fausto. Sim. Então, é aquele que é advogado, vira juiz. Vira aquele que é promotor, vira juiz. Eu sou contra, eu acho que o juiz tem que ser de carreira. Advogado é de carreira. E advogado é advogado até morrer. E a formação do Supremo? Porque o presidente que indica. Isso é horrível. Teria que ser diferente. E devia ter um tempo, né? Você concorda comigo? A pior coisa não é só o presidente nomear. O mais difícil para o Supremo Tribunal Federal é até que a morte nos separe. Hoje é 75 anos. Já pensou esses ministros novos que entraram agora, tipo vários, não vou nem falar nome, vão ficar até 2050? 2040? Quando? Não tem. Tinha que ter 12 anos no máximo, 8 anos, como é o senador. 2 mandatos, 4. No máximo 12 anos, tem que ir embora. Não precisa ser vitalício, né? Acontece que eles imitam os Estados Unidos, né? Que lá é vitalício. Lá tem muitos juízes da Suprema Corte com 80 anos, mas lá é diferente. Sabe por quê? Você não perguntou, mas eu vou te falar. Que todo ano passa por um exame psicológico. E no Brasil, o exame psicológico ninguém quer. Porque acha que eu não sou louco, imagina eu fazer o exame. Tem que fazer para saber se tem condições de julgar pessoas. O ministro, o juiz, ele julga pessoas. Ele põe na cadeia um ser humano que ele nem viu. Aliás, uma verdade verdadeira que nós não falamos aqui, eles não voltaram até hoje. Hoje é tudo online. Eu não advogo mais hoje porque é online. O que é online? É via internet. É via televisão. Você não vê mais o juiz cara a cara, assim como nós dois aqui estamos. A gente não vê mais o promotor. Você não pode dizer, excelência, né? Olhando olho no olho.
E mais, eu sou advogado criminal. O meu réu, ele é um homem que tem a vida julgada por aquele homem chamado juiz e o promotor que acusa ele. E eu defendo. E aí ele fica na mão de um homem que nunca viu ele, porque online você não vê. Zulaê, o Ricardo me trouxe aqui o nome do ministro que nós esquecemos, é o Aires Brito. Aires Brito, esse é o poeta, É, esse homem é É. belíssimo, maravilhoso, eu gostava muito dele. Bela lembrança, desculpa eu não ter lembrado, ministro, do seu nome. Aires Brito, o senhor tem um livro de poesia, eu tenho esse livro. Eu gosto de homem que tem poesia, de homem que tem uma vida. Para ser juiz, você tem que ter uma vida boa. Você tem que estar acima de qualquer suspeita. Como é que você, eu, nós aqui, todo do estúdio, vamos julgar um ser humano se nós não temos competência, capacidade? Zulaê, o tempo acabou. Eu sei. Eu agradeço muito a sua presença. Quero que você se despeça dos nossos amigos Eu fico muito espectadores. contente. Fausto, eu estou contente não só por estar falando hoje com muitas pessoas, mas eu estou contente de estar aqui com o Fausto Camunha, um homem que eu tenho o maior respeito, maior admiração, e eu fico muito, muito feliz de poder estar nesse caminhar da vida, já descendo o morro. Nós estamos descendo o morro, vocês estão subindo. Cuidado. Um abraço a todos e muito obrigada, Fausto. Obrigado eu pela sua presença. Eu sei que você não vai a qualquer lugar, mas aqui você veio. Enfim. Muito obrigado. Aos amigos que nos assistiram, espero que tenham gostado e a surpresa, né? Rever a Zulaê, que anda meio fora da mídia, mas por isso a trouxemos aqui hoje, tá bem? Até a próxima e muito obrigado.